Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia. E neste sábado, 20 de março, estamos trazendo a palavra de Deus, o Evangelho da vida, que hoje nos convida a não julgar nem condenar o outro pela aparência. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vós, irmãos e irmãs, graça e paz, da parte de Deus o Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho da liturgia de hoje, João capítulo 7, versos 40 ao 53. Ao ouvir essas palavras, alguns da multidão afirmavam: verdadeiramente, este é o profeta. Outros diziam: ele é o Cristo. Outros, porém, discordavam: porventura, o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que Cristo vem da descendência de Davi de Belém, o povoado de Davi? Assim houve divisão no meio do povo por causa dele. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Os guardas, então, voltaram aos chefes dos sacerdotes e dos fariseus, e os fariseus lhe perguntaram: por que não trouxestes? Responderam: nunca alguém falou assim? Replicaram os fariseus: vós também os deixastes iludir? Acaso alguns dos chefes ou dos fariseus creu nele? Essa multidão, porém, que não conhece a lei, são os malditos. No entanto, um deles, Nicodemos, o mesmo que antes já havia conversado com Jesus, disse: será que a nossa lei julga alguém antes de ouvir ou saber o que ele fez? Eles responderam: tu também és da Galileia? Estuda e verás que da Galileia não surge profeta. E cada um voltou para casa. Queridos irmãos, queridas irmãs, temos aqui o final, da grande polêmica de Jesus com os fariseus, que perpassa vários versículos, E nós podemos acompanhar durante a semana esses episódios. E hoje é bonito o final do texto, porque muita gente, ao ouvir Jesus, ao testemunhar as ações de Jesus, começam a acreditar nele. Não, é um profeta. Outros diziam: é o Cristo. Outros ainda, os soldados: nunca ninguém falou assim. Mas os fariseus, eles têm um preconceito muito grande com os pobres da Galileia. E o preconceito deles não deixa eles reconhecerem a ação de Jesus. Da Galileia pode vir profeta? Da Galileia pode vir o Cristo? De um lugarzinho tão mal afamado? Esqueceram que Jesus tinha nascido em Belém, Esqueceram. Esqueceram que Deus sempre agiu nos pobres, que Deus sempre escolheu o caminho da pequenez para revelar a sua grandeza. E assim, eles não conseguiram, mesmo com as pessoas, a multidão, acreditando em Jesus, mesmo testemunhando as palavras e as obras, mesmo o estudioso, Nicodemos era um estudioso, convidando, vamos escutá-lo primeiro.
Não vamos julgar pela aparência. A nossa lei não permite fazer isso, julgar pela aparência. Vamos escutá-lo, o que ele tem para dizer. Mas eles estão fechados. Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje não é muito diferente. Quando nós deixamos o preconceito agir em nós, nós nos fechamos. Quantas vezes nós condenamos uma pessoa somente pelo cabelo que ela está usando, condenamos pela roupa, condenamos pelo lugar que ela mora, condenamos pela cor da sua pele, condenamos pela sua condição sexual. Esse mora na periferia, mora na favela. Se é jovem da favela, é bandido. Se é ex-presidiário, é bandido. Se é gay, é bandido, não presta, tem que morrer. Se é negro, não presta, tem que morrer. A nossa sociedade continua julgando e condenando pela aparência. E às vezes até nós, pessoas de igreja, ainda julgamos e condenamos pela aparência. E eu gosto muito de uma frase da Bíblia que diz: os homens julgam a aparência, Deus olha o coração. Então hoje o Evangelho nos chama a atenção para nós não julgarmos, não condenarmos o outro pela aparência. Antes, escutá-lo, acolhê-lo, pois de todo lugar, seja do centro, seja da periferia, seja entre os ricos, seja entre os pobres, Deus pode tirar profetas. Por que não acreditar que a ação de Deus pode agir em todo lugar e em toda pessoa? Vamos pedir a Deus então que Ele converta o nosso coração, nos livre do preconceito, do pré-julgamento que condena as pessoas e que nos dê a graça de acolher o outro e, acima de tudo, acolher esse Deus que nos fala nos pobres e nos pequenos. Esse Deus que se revela pela via da humildade e da pequenez. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus misericordioso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Agradecendo a você que nos acompanha pelo YouTube da Paróquia Santa Luzia, também pelo YouTube da Rádio Verona. Agradecendo a você que nos acompanha pelo Facebook. É muito bom saber que temos a sua sintonia, que você abre a sua casa para a palavra de Deus, para a nossa meditação. Nos sentimos honrados e próximo de cada um de vocês. E se puderem, divulguem. Isso faz bem para a evangelização, para a nossa missão. Tenham um bom final de semana. Fiquem com Deus.